E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Enquanto eu estou dando boas-vindas, já fiz uma entradinha aqui. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Aqui você aprende como analisar o gráfico, você aprende como operar o gráfico. Aqui você vai aprender realmente a perspectiva ou pela perspectiva da dinâmica, daquilo que você precisa ver no preço, a forma correta, quando você tem que fazer uma compra, quando você tem que fazer uma venda, entender basicamente todas as teorias e as questões práticas técnicas de aplicabilidade no gráfico. Isso você consegue a partir do momento que você consegue entender o gráfico. A partir do momento que você consegue entender o gráfico dessa forma, você sabe pontos de entrada, onde você pode tanto comprar o ativo, como vender o ativo em regiões do gráfico. Agora aqui, por exemplo, ó, em USD JPY, fechou, está lá, entrada perfeita. O que eu vejo aqui? Gráfico chegando em região de fazendo uma absorção. Região aonde, Cadu? Região de suporte. Olha isso aqui. Cadu, mas tudo isso aqui é uma região de suporte? Exatamente. Tudo isso aqui é uma região de suporte. Ó. Toda essa área aqui é uma região de suporte. Eu coloquei verdinho aqui, eu acho que, não sei se vocês conseguem visualizar legal. Toda essa região aqui é uma região de suporte. Então, partindo da premissa que aqui é um suporte, eu posso corrigir tanto no início do movimento, como no final do movimento, pensando em pelo menos uma possibilidade de movimentação curta, aguardando o gráfico buscar a região mais abaixo, ou aguardando o gráfico buscar a região mais acima, para ele fazer o movimento dele de continuidade de movimento. Eu já falei inúmeras vezes, para quem está aqui no canal do YouTube, para quem segue o YouTube, que o preço trabalha como ondas. O preço trabalha como ondas. Então, a partir do momento que eu entendi, compreendi, visualizei uma absorção nessa região, aí para a gente falar de absorção, precisaria de vários, como eu diria para você, vários módulos, né, para você chegar a entender o que é absorção. Por exemplo, lá no treinamento, eu explico exatamente um passo a passo até você chegar nessa questão de absorção. Mas entenda isso, só entenda pelo menos por enquanto que houve uma absorção numa região de correção em suporte e resistência. Então, não é porque é um candle de força dessa magnitude que eu tenho que continuar vendendo. É aí que muitos caem, por isso que muitas pessoas vêm aqui para binárias e só toma tinta, só perde. Porque eles chegam aqui e pensam assim, ó, olha o tamanho do candle que se formou aqui. Eu tenho que continuar o movimento. Gente, o candle é a última coisa que eu tenho que analisar no gráfico. O candle é simplesmente para eu entender o filtro de entrada. Ou seja, se eu tenho um candle desse em regiões que não condiz com o contexto gráfico, eu não tenho continuação de movimento. Eu não tenho continuação de movimento. E é isso que você vai aprender conforme você vai aprendendo suporte e resistência, conforme você se aprofunda em análise gráfica, e você vai aprendendo mais sobre como analisar o gráfico. Para você que é novo, que está chegando agora aqui, ó, eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, para você compreender como é que funcionam os padrões de vela em relação a essas regiões. Então você pode baixar, estudar, são 36 páginas de forma gratuita aqui para você estudar, tá bom? É um presente que eu deixo para você que chega no canal. Para baixar é simples, basta vir aqui onde estão os links do canal no YouTube aqui, você vai encontrar aqui meu WhatsApp, vai encontrar aqui meu Instagram, vai encontrar o link de acesso ao treinamento e o Telegram, assim como abaixo de toda a videoaula, tá bom? Encontrou? Você vai fazer o seguinte, a hora que você abrir o canal do Telegram, você vai ver uma mensagem fixada aqui nas postagens, tá? Não é em nem mídia nem arquivo, nas postagens. Você vai clicar sobre a imagem, vai abrir os dois links e aí você escolhe qual vai fazer download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, por exemplo, como o Márcio, ó.
8-1, uma operação com 2 taxas, mandando bem, batendo meta. As aulas que eu subo aqui para o treinamento, não, né? Para o canal do YouTube. Aqui o Márcio novamente, ó, mandando novamente 6-2. Aqui, olha que legal, olha que sequência linda. Quem mandou foi a Raquel. Ó. A Raquel dizendo aqui que primeiro o foco não é dinheiro, mas sim assertividade, entender o movimento. E ela está entendendo muito bem, né? Dá uma olhada que sequência linda, ó. Valores baixos, só que é aquela história, né, Raquel? Tem muita gente que trabalha na enxada o dia inteiro, não ganha metade do que você ganhou aí trabalhando, fazendo entradas com valores baixos. É realmente fantástico. Aqui você vê o Leandro, ó, Leandro postando, mandando um 11-0, ó, Leandro 11-0 no dia de hoje, fechando suas operações, mandando seus resultados. Aqui o Wagner também, ó, 11-3. Aqui o Magno, 10-2, colocando em prática análise e faturando sem terror. O Magno é aluno novo também, né? Gostei dessa frase, Magno. Faturando sem terror. É um terror realmente para a pessoa que não entende nada do gráfico e fica apertando o botão, né? Eu fico imaginando. Aqui é o Marcelo, ó, 4-1 e tchau mercado. Aqui é o Davi, ó, 2-0, perfeito, Davi, tchau mercado. Aqui é o Thiago batendo meta, ó, 5-1, 21 dólares, feito, maravilha. O Marlos aqui, ó, fazendo um 7-1. O Márcio de novo aqui, ó, 5-1. O Leandro novamente postando seus resultados, seus saques e aí por diante. É só entrar aí, baixar o e-book e sair estudando. E aí, Cadu, será que a entradinha de compra aqui foi boa? O que você acha? Por que essa região aqui, gente? Por que essa região tem um poder tão grande de fazer com que o preço chegue aqui e o preço continue subindo, tá? Esses são alguns detalhes do suporte e resistência que muito poucas pessoas sabem. Ou, não é que eles não sabem, eles não querem saber mesmo, né? As pessoas não gostam de estudar, infelizmente. Então, quem gosta de estudar e tem o poder do conhecimento, domina todos os setores. No gráfico não é diferente, tá? Ele consegue dominar esses setores, consegue entender essas movimentações de forma bem clara, tá bom? Lembrando aqui também meu Instagram, me segue lá, ó, Cadu Rinaldi. Você pode mandar um direct quando você tiver dúvida, link de aquisição do treinamento, lembrando que ainda está com 60% de desconto, tira dúvidas direto comigo, acesso vitalício e o suporte, como eu já disse, diretamente comigo, tá bom? Onde você vai aprender de forma clara como analisar o gráfico de forma correta. Estou vendo o gráfico aqui, né, chegando nessa região, deixando um padrão bem lindo aqui, mas ao mesmo tempo ele não demonstra ter tanta força de continuar de baixa. Então, bom, vamos com um outro ativo? O SDJPY já foi, né? EuroGBP, vamos ver o EuroGBP. Ó, EuroGBP chegou numa região, poxa, que maravilha, né? Vamos ver se ele vai me dar um ensejo de queda. Se ele me der um ensejo de queda aqui, tem trade, tá? Se ele me der um ensejo de queda aqui, tem trade. Se ele não me der a oportunidade de queda ali, não vai ter trade. Eu estou numa região ainda um tanto quanto perigosa, podendo fazer um trade sim, mas já estou chegando meio que no final do movimento. Ainda acredito que ele possa fazer um movimento ali, bem esticado, né? O candle está bem esticado, está numa região ali, está rompendo região. Fiquei na dúvida agora, tá? Eu fiquei na dúvida agora, fiquei mesmo. Fiquei na dúvida. Vou pegar ele para baixo, tá? Vou pegar ele no finalzinho aqui, porque eu fiquei na dúvida. Por quê? Por causa desse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, me deixou na dúvida. Então, eu precisei ter certeza que este ponto foi rompido pelo candle e ele tem passagem livre de negociação. Pode ser que uma volatilidade, ao entrar na negociação, me tire do trade. Ainda mais quando a tendência já está esticada, né? A tendência está podendo chegar ao final. Cadu, como que eu sei se a tendência está chegando ao final? Vendo como é que o gráfico está trabalhando.
E lá no treinamento eu ensino os detalhes para você visualizar. Mas está dando bom, né? Eu acho que é difícil a gente perder agora. Ó. Dá uma olhada, tá lá, vai fechar. Fechou. Tá lá, perfeito, né? Cadu, por que você teve essa percepção? Muitas pessoas, por exemplo, vou dar uma dica aqui, ó, dica de ouro, tá? Guarda no seu coração aí, você que não é do treinamento e quer aprender. Muitas pessoas veem esse ponto aqui e quando o candle fechou nessa região aqui, mesmo sendo depois de um padrão, o que a pessoa faz? Muitas pessoas foram lá e compraram. Muitas pessoas compraram. Tem razão de comprar? Tem. Por quê? Porque elas veem um ponto de liquidez. O que é o ponto de liquidez? É onde o preço chega com fluido e sai com fluido, mostrando que aquela região ela está mapeada por big players na região. Assim como aconteceu aqui, ó, com esse ponto de liquidez aqui, tá? Então, olha só, eu tenho dois movimentos interessantes aqui. Eu tenho aqui ponto de liquidez, eu tenho aqui também, ó, ponto de liquidez. Ó, eu tenho aqui ponto de liquidez. Olha só, ponto de liquidez, ponto de liquidez. O que são pontos de liquidez? Como identificar o ponto de liquidez? Um ponto de liquidez. Ponto de liquidez. Ponto de liquidez. Ponto de liquidez. Através do movimento fluido que ele chega e sai daquela região de suporte e resistência. Então, se você aprender como operar pontos de liquidez em suporte e resistência todos os dias, você vai ter um filtro das suas entradas, você vai entender melhor a movimentação. Então, eu tenho dois pontos de liquidez aqui. Eu tenho um ponto de liquidez trabalhando nessa região, próximo ao preço, e tem essa outra ponto de liquidez aqui trabalhando nessa região. Aqui eu vejo o gráfico fazendo padrão de vela nesse ponto de liquidez para buscar o outro ponto de liquidez. Então, se alguém comprasse aqui, o entendimento dele está errado em ele comprar aqui? Até poderia ter um fundo de verdade. Porém, não só de pontos de liquidez vive o gráfico. Não só de pontos, regiões de correção, de trading, vive o gráfico. Não só de padrões de candle vive o gráfico. O gráfico vive através do fluxo do movimento atrelado ao contexto da sua movimentação, da causa da movimentação, a causa do movimento. Então não pode ter 200 mil pontos de liquidez no gráfico, como aqui é ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez, ponto de liquidez. Vai ter ponto de liquidez para tudo quanto é lado. Se não tiver uma causa do movimento para que ele faça a movimentação, de nada adianta. De nada adianta. Esse é o grande mérito de quem sabe analisar e entender a causa do movimento para operar a lógica do gráfico. Aqui, ó, fiz movimentação de continuidade, chega aqui, ele encontra um ponto de liquidez de novo e aí ele faz uma pequena correção. Simples, simples. Eu mostrei esse ponto aqui para você. Mostrei esse ponto, mostrei vários pontos. Se você aprender a operar ou como operar os pontos de liquidez em suporte e resistência, todos os dias, você vai filtrar as suas entradas. Cadu, nessa primeira entrada do USD JPY, você utilizou o ponto de liquidez? Sim, ó, ponto de liquidez. Aqui ainda tinha um ponto de liquidez com pavio, ó, e foi justamente onde ele buscou. Pavio, tá? Euro GBP, ponto de liquidez, tá bom? Vá aprendendo aí como é que se faz. É claro que não são apenas pontos de liquidez que eu tenho que marcar e fazer a minha entrada. O gráfico vai muito além disso. O gráfico vai desde uma experiência pessoal, de acordo com as técnicas, até realmente a análise que é feita. Dá uma olhada nesse gráfico, ó. Eu tenho pontos de liquidez aqui? Tem, ó. Ponto de liquidez, ponto de liquidez. Tá feio, né? Ó, ponto de liquidez. Aqui até um ponto de liquidez, mas ele está meio bem xoxo. Ó. Aqui, por exemplo, meu pensamento é compra. Mas está travado ali o preço, né? Está travado, eu não vejo uma perspectiva. Então saio do GBP USD, vou para o movimento, ó, Euro USD. Vamos ver o Euro USD, como é que ele está? Ó, o Euro USD
veio buscar um ponto de liquidez, está subindo novamente para buscar a região de ponto de liquidez. Tem ponto claro aqui de movimentação? Não, ó, ele já está chegando aqui, está travando. Se ele chegar aqui nesse ponto é um bom ponto, mas não tem nada claro. Então o que eu vou fazer? Vou sair do Euro USD. Euro USD não tem nada, ó, Euro JPY, já está acabando os ativos e aparentemente nada de bom. Ó, entrada, possibilidade de trade, deixa eu ver aqui, ó, movimento. Aqui, ó, eu já vejo uma possibilidade de uma correção aqui, de fazer 1, 2, 3 aqui nesse movimento. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui é um ponto interessante, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse pavio. Ó, ele está chegando aqui, o gráfico está chegando aqui com muita força em uma região de ponto de liquidez. O único problema é que ele tem um pavio ali, tá? Ele tem um pavio, mas eu vou entrar. Gostei da região. Ele tem um pavio. O que pode me derrubar ali é o pavio. O que o Cadu precisou para fazer esse trade aqui? Eu precisei entender o contexto do gráfico. Como é que as tendências estão trabalhando? Quais são os pontos que o gráfico está buscando? Onde são as regiões que o gráfico está trabalhando? Qual é o suporte e resistência que o gráfico está trabalhando? Aí você pergunta assim para mim, como tem muita gente que me pergunta, né? Cadu, você ficou olhando para o gráfico aí 1 minuto, nem isso, sei lá quantos minutos eu fiquei olhando. Você conseguiu ver tudo isso? Sim, eu consegui, porque o gráfico ele é tão técnico, é igual um desenho. Por exemplo, meu filho gosta de desenhar bastante, ele gosta de fazer uns desenhos. Às vezes ele chega para mim e mostra o desenho, eu já sei quem é o personagem, eu já sei qual é o animal, eu já sei qual é a ferramenta, eu já sei porque eu olho o desenho e já vejo. Tá lá, ó, fechou, tá bom? Fechou. Eu olho o desenho e já vejo o que está acontecendo. Então, por exemplo, meu menino chega com um desenho e fala assim para mim. Deixa eu apagar aqui. Meu menino chega para mim e fala assim, papai, olha o desenho que eu fiz aqui. Quando ele faz isso para mim, ó, eu já entendi o que é isso. É uma tartaruga, né? É uma tartaruga. Quando ele chega para mim e fala assim, papai, olha o desenho que eu acabei de fazer aqui, ó. Olha o desenho que eu acabei de fazer aqui. Uns vão dizer que isso aqui é um porco, mas para mim isso aqui é um cavalo. E eu vou falar, nossa, cavalo bonito. Ou seja, precisa ser perfeito o desenho para eu entender que animal é esse ou que bicho é esse. Por exemplo, ele chega para mim e fala assim, papai, eu acabei de desenhar aqui uma ferramenta. Acabei de desenhar aqui uma ferramenta. Ele fazendo esse desenho para mim, eu não consigo entender que é uma chave de boca? Ou ele chega para mim e fala assim, ó, papai, desenhei aqui, ó, uma ferramenta. Ó, aqui está desenhada uma ferramenta. Eu já não entendi que isso aqui é um martelo. Então você percebeu que com desenhos fica tão nítido. Por quê? Porque você conhece os traços, você conhece o movimento, você conhece a forma, você conhece o padrão. Grava o que eu estou falando na analogia. Você conhece o padrão. Então, não adianta você chegar no gráfico, sair marcando tudo quanto é ponto de liquidez, achando que todo ponto de liquidez vai corrigir ou que todo ponto de liquidez vai ser ponto de partida de início de tendência. Não. Você tem que ver um padrão. Que padrão é esse? O padrão deve estar acontecendo em contexto, regiões, tendências, candle e fluxo de volume. Quando você olha, você vê o padrão. Olha o padrão acontecendo. Eu sei que é uma chave de boca, eu sei que é um martelo, eu sei que é uma tartaruga, eu sei que é um cavalo. Gente, é um exemplo de analogia para você entender o que eu estou querendo dizer, por que a análise gráfica se torna tão fácil e simples, tá? Tão fácil e simples. Então, quando eu chego aqui, ó, tem ponto de liquidez aqui? Tem ponto de liquidez aqui? Tem. Aí você fala assim para mim, pô Cadu, mas no outro gráfico lá, se a tendência aqui é de baixa, eu não tenho que vender na região de topo? Sim, mas quando a tendência ela já chega ao final, ela vai fazer o quê?
o ABC e vai fazer movimento de alta. Vai começar a buscar liquidez acima. Vai buscar regiões acima. Então, eu não tenho que ficar fixo aqui, ó. Eu não tenho que ficar olhando só o preço aqui, gente. Eu tenho que entender todo um contexto. Eu tenho que saber como interpretar o gráfico. Eu tenho que saber fazer a leitura gráfica de forma correta. Aí a minha entrada no ponto de liquidez vai ser correta. Eu não falo para vocês, já falei para vocês que 90% do meu trade está ligado à causa do movimento e 10% execução. Se eu sei que aqui é um ponto de liquidez, eu fiz o entendimento, a análise correta. Eu sei que aqui eu tenho que comprar por todo um movimento que o gráfico está fazendo, é só eu aguardar, formar um padrão, formar fluxo de movimento, entender o que o gráfico está fazendo e ir lá executar a minha ordem. E executar a minha ordem. Olha que coisa linda. Operei num ponto de liquidez, sim. Dependendo de como o gráfico estava trabalhando, eu teria que esperar este ponto de liquidez aqui para fazer uma venda nessa região. Ou esperar esse ponto de liquidez aqui, ou esperar esse ponto, ou esse ponto. Mas aqui, ó, aqui nesse exato momento já tem trade. Ah, e esses pontos de liquidez aqui, Cadu, por que você não vai operar? Porque o preço está trabalhando aqui, existe contexto dentro de uma região em relação à tendência com padrão de vela para volume para eu fazer meu trade. Qual a dificuldade nisso? Disciplina? Ansiedade? Não, Cadu, não estou entendendo nada que você está falando. Ah, então você precisa estudar. Então, existe um vocabulário técnico no gráfico que é necessário você aprender, porque se você não tiver esse conhecimento técnico no gráfico para entendimento lógico, você não sabe identificar a causa do movimento, como identificar a causa do movimento, como operar a lógica do preço. Então, se você souber como identificar a lógica, a causa do movimento, identificar a lógica do preço ali na região, né, na região do suporte e resistência, e aí você identificar ponto de liquidez e saber como operar o ponto de liquidez, suporte e resistência todos os dias, você vai ver que a sua execução vai ficar muito mais polida, você vai ter muito mais assertividade na sua execução do movimento, desde que você entenda qual é a causa do movimento. Assim como eu fiz esse trade nessa região, em euro JPY, assim como eu fiz aqui, ó, em euro GBP, essa continuidade do movimento, né? Aqui foram dois trades diferentes, né? Eu poderia fazer dois. Eu fiz um de continuidade e poderia fazer nessa região de suporte. Olha aqui, qual é a diferença, ó, euro GBP, deste movimento de euro GBP, para esse movimento de euro JPY? Nenhum. O movimento é o mesmo. A técnica é a mesma, a análise é a mesma. Causa do movimento. Como identificar a causa do movimento? Identifiquei a causa do movimento através das técnicas da análise gráfica. Entendi a lógica do movimento, tem entrada de reversão na região. Aplica o padrão de vela ou não, depende da entrada, se é entrada de confirmação ou se é uma entrada de risco. Euro GBP e Euro JPY, praticamente a mesma análise, a única coisa que eu mostrei aqui para você é que eu posso tanto continuar o movimento como corrigir, de acordo, é claro, com o gráfico. Veja que esse gráfico Euro GBP funciona muito mais fluido do que o Euro JPY. O Euro GBP está muito mais espaçado que o Euro JPY e aqui em USDJPY também trabalhando aqui os movimentos de projeção de região, entendendo aqui naquele ponto de liquidez uma absorção, depois de ver todas as regiões, ver o gráfico trabalhando, ó, visualmente ver os movimentos e saber o que o gráfico está fazendo. E olha só, fiz a minha entrada aqui, ó, até agora ganhando dinheiro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no Forex, o meu stop estaria colocado aqui, ó. O meu stop estaria colocado aqui, ou abaixo, né? O meu stop estaria colocado aqui e teria feito a entrada aqui. Ah, Cadu, mas o stop é muito longo. Se você sabe o que está acontecendo, não tem problema nenhum. Entrada aqui, ó. Aqui eu já teria trazido o stop para cá. Estaria no lucro, aqui eu já teria trazido stop para cá. Aí pode ser que aqui eu perderia, né? Ele me tiraria de um trade, mas essa fatia do mercado já estaria sendo minha. Você viu o poder que é de você saber analisar o gráfico? Como operar ponto de liquidez, suporte e resistência todos os dias? Entender, identificar a causa do movimento, ver a lógica do preço,
compreender o contexto gráfico, fazer a leitura gráfica correta em região de suporte e resistência ou tendência, o que vai mudar na sua vida? Vai mudar que você vai compreender todo o movimento. Olha só o gráfico indo buscar pontos de liquidez. Lembra? Exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25, 26. Há 26 minutos atrás, o que eu falei para você? Ponto de liquidez aqui, ponto de liquidez aqui. Se o preço está no ponto A, ele vai para o ponto B para buscar liquidez. Ele vai buscar liquidez para pegar o preço aqui novamente, ou jogar para cá, ou ele pode romper, buscar mais alguma coisa lá embaixo para jogar o preço para cá. É mais ou menos quando você está indo para o supermercado, você está indo aqui para o ponto A. De repente, antigamente era folheto, né, nas esquinas. Você abre o aplicativo lá do celular ou a página dele e vê que a cartela de ovo que você ia comprar aqui, no ponto B, ela está muito mais barata, porque aquele gráfico está ofertando. Então, ao invés de você comprar caro, porque o certo era ter comprado aqui, ao invés de você comprar ela cara aqui, você vai lá no ponto B para comprar barato, porque o gráfico está ofertando, o gráfico está colocando o preço barato aqui. Então, ao invés de comprar caro, você vende barato. É uma lógica comercial normal, por isso que a palavra trader significa comerciante. A única coisa é que é um comércio de ativos, comércio de ativos. E olha lá que o gráfico fez, olha só, corrigiu? Corrigiu. Pontos de liquidez, dentro de contexto, regiões bem formadas, tendência mostrando, fluxo de movimento, padrão de vela, todo o método acontecendo ao vivo aí diante dos seus olhos. Gente, só não aprende quem não quer. No treinamento isso é tudo mastigadinho, setor por setor, onde você é capaz de entender cada movimento gráfico e fazer os seus trades com segurança e confiança. Então se você quer parar de perder dinheiro para corretora, quer ter mérito naquilo que você faz, quer ter conhecimento técnico, saber o porquê que você compra, o porquê que você vende. Não adianta ficar marcando linha e batendo na linha entrou, não adianta ficar colocando o setup milagroso, não adianta sala de sinais. Robô, então, não existe isso no mercado até hoje que funcione. Você só vai ter decepção na sua vida. O que faz você ter conhecimento é estudar. E estudar da forma certa, entendendo a causa do movimento, a lógica do preço, entendendo os pontos de liquidez, como operar os pontos de liquidez de suporte e resistência todos os dias. Todos os dias o gráfico é igual. Uma vez que você aprende, uma vez que você fixa as técnicas, uma vez que você treina, se desenvolve, você por mérito busca e alcança aquilo que é seu. Tá bom? Falei demais, né? Você que está aqui assistindo a aula, por gentileza, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Esse é o seu contraponto em relação a mim, dizendo assim, Cadu, gostei da aula, valeu a pena, continue trazendo aulas assim, assim eu vou conseguir entender esse gráfico, vou conseguir me aprofundar, você está de parabéns. Então todas as vezes que você deixa um joinha, deixa um comentário, ativa notificações, começa a seguir o canal, eu consigo entender, e o YouTube também entende isso, e ele faz o quê? Entrega para outras pessoas. Vamos parar de prostituir esse mercado, não sei se essa palavra seria ideal, né? Vamos parar com esse negócio de tanta gente que ensina errado, tanta gente que não deixa luz no fim do túnel. Aqui é diferente. Aqui eu te dou toda a ponta do iceberg e o iceberg, o afundo, o avançado, onde você realmente vai entender por um preço justo, baixo, para que você tenha um suporte diretamente comigo, você vê lá no treinamento. Assim como muitas pessoas estão tendo resultados e mudando sua vida. Você viu aqui no começo da aula eu postando alguns alunos, entra lá no canal do Telegram, baixe o e-book, acompanhe os alunos, aqui no Instagram também, para que você veja que realmente buscar conhecimento é libertador, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã no próximo trade. Fica com Deus. Fui.